Beleza, galera? Olha só quem tá chegando. Eu, professor Ribamar Costa, professor de Geografia. Hoje a gente vai trabalhar esse tema muito importante, esse tema super legal, que é fontes de energia. A gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente for trabalhar qualquer tema dentro da área de ciências humanas, ciências da natureza, a gente tem, ou outras, a gente tem que recorrer às nossas competências e habilidades. Nesse caso, para trabalhar fontes de energia, a gente trabalha predominantemente com a competência 6, habilidade 26, 27, 28, 29 e 30, que trabalham justamente a relação da sociedade com a natureza, ou seja, de que forma o homem vai se relacionar com essas fontes, de que forma o homem vai usar essas fontes de energia. Galera, a gente observa que energia é toda a capacidade de realizar trabalho, ou seja, fontes de energia seriam diferentes tipos de materiais e processos pelo qual a gente pode obter energia. Petróleo, por exemplo, carvão mineral, não é isso? Energia solar, eólica, enfim, temos vários tipos de fontes de energia. É necessário um processo de periodização dessas fontes, ou seja, a gente analisar o processo histórico da constituição das fontes de energia. E isso se inicia lá no meio natural. A gente está aqui periodizando o espaço geográfico em meio natural, em meio técnico, técnico-científico e técnico-científico informacional. Galera, lá no meio natural, o homem utilizava basicamente a tração animal, o vento, o fogo, a água para gerar energia. Esse período é um período que vai do surgimento do homem até a primeira revolução industrial. Depois do meio natural, a gente vai ter o meio técnico, que ele é marcado pela primeira revolução industrial, o surgimento então da máquina a vapor. Se surge a máquina a vapor e a força humana é potencializada, a gente observa que a gente vai ter então uma produção maior, um aumento da produção. É uma produção agora em larga escala, em grande quantidade. É necessário então mais fontes de energia. Há um aumento da demanda por produto que repercute também na questão energética. Por isso, então, com a máquina a vapor, aqui a gente vai ter a utilização dessa fonte de energia muito conhecida, que é o carvão mineral. Não confunde carvão mineral com carvão vegetal, são coisas diferentes. Esse aqui ele tem uma origem mineral, tá, gente? Ele é encontrado no solo. Pois bem, depois do meio técnico, que seria o período então da primeira revolução industrial, a gente tem um meio técnico-científico, onde a gente vai ter um avanço tecnológico muito intenso devido ao conhecimento científico. E aí a demanda aumenta ainda mais. A gente tem que lembrar daqueles processos de gerenciamento produtivo, como por exemplo o Taylorismo, como por exemplo o Fordismo, que produziram em grande quantidade, que primavam muito pelo volume. Ou seja, se eu produzo mais, é necessário, então, mais fontes de energia. Além do carvão mineral, eu vou ter o uso comercial do petróleo a partir do século XIX, apesar dele já ter sido usado muito anteriormente. A gente tem um surgimento aqui da eletricidade. Então, olha só, as fontes de energia elas passam a ser usadas, né, em maior quantidade devido à demanda, à necessidade por produtos. E a gente sai do meio técnico-científico e entra no meio técnico-científico informacional. Além da ciência produzindo tecnologia, a informação ela vai disseminar essas tecnologias pelo mundo. Ela vai, então, de certa forma, aprimorar o consumo, difundir, né, o consumo dessas mercadorias pelo mundo inteiro. E aí, a necessidade por energia aumenta ainda mais. Só que a gente tem que entender que o meio técnico científico e informacional, ele está ali contextualizado no pós-Segunda Guerra Mundial, um período de aumento da preocupação ambiental. Sendo assim, passa-se a utilizar algumas fontes de energia que vão então reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que é o caso das fontes renováveis, que passam a ser utilizadas a partir do pós-Segunda Guerra Mundial com mais intensidade. Apesar disso, a gente tem que lembrar que a matriz energética mundial ela vai estar baseada, sobretudo, nos combustíveis fósseis. Mas friso que aqui a gente vai ter o surgimento das fontes renováveis de energia. Tem um tipo de fonte que surge nesse período que é não renovável, que é a energia nuclear. É aquela energia que carrega o estigma do perigo, mesmo porque a gente sabe que a gente teve, então, alguns acidentes nucleares que promoveram essa visão sobre a energia nuclear.
A gente pode também trabalhar com vocês, dentro de fontes de energia, e suas classificações. A classificação mais conhecida de todos é aquela: fonte de energia renovável e não renovável. Apesar disso, alguns livros, algumas literaturas trazem para a gente também outras classificações, como, por exemplo, a classificação primária e secundária de fonte de energia. O que seria uma fonte de energia primária? É aquela que você encontra diretamente na natureza, tá vendo? Olha aqui o petróleo in natura, sem ser transformado. E aí você pega esse petróleo, que é uma fonte de energia primária, e transforma na gasolina, que é uma fonte de energia secundária. Tu tem também aqui a energia eólica, tá vendo? A energia do vento, aqui através dos aerogeradores, que transforma essa energia do vento, que é uma energia primária, que é encontrada diretamente na natureza, em uma fonte secundária, que é a eletricidade. Como fontes primárias temos o vento, a água, o petróleo, a energia solar, o gás natural. Como fonte secundária, temos a gasolina, o diesel, o etanol e também a eletricidade. É comum você encontrar também essas terminologias. Por exemplo, fontes tradicionais, fontes alternativas. O que são fontes tradicionais? São aquelas que são tradicionalmente utilizadas, como é o caso do petróleo, do carvão mineral. São utilizadas há muito tempo. As fontes alternativas são fontes alternativas a essas fontes tradicionais. Seria, por exemplo, energia solar, energia eólica. São fontes mais recentes, né? Que começaram a ser utilizadas agora, recentemente, no pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? É necessário a gente entender também a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A gente começa trabalhando com vocês a matriz energética. Galera, matriz energética é o conjunto de fontes energéticas. Ou seja, aqui a gente tem todas as fontes, beleza? Matriz elétrica seria então, galera, o quê? Seria o conjunto de fontes de energia que irão produzir energia elétrica. Então não confunde, tá? Matriz energética seriam aquelas que vão então incluir todas as fontes de energia. Matriz elétrica, apenas as fontes que produzem energia elétrica. Beleza? A gente observa aqui a matriz energética mundial. Na matriz energética mundial, a gente tem uma predominância dos combustíveis fósseis. Destaco para ti o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que são muito utilizados. Agora eu quero que tu olhes com cuidado a matriz energética brasileira. O computador mostra para eles a matriz energética do Brasil. Tá aí, gente. Nós observamos que aqui no Brasil, o predomínio da nossa matriz energética é o petróleo. Muita gente confunde e fala logo hidrelétrica. Não. Quando eu falo de matriz energética, que é o conjunto de todas as fontes, eu falo do petróleo. O petróleo tem inúmeros derivados, por isso que ele supera, então, a hidráulica, a energia hidrelétrica, beleza? Depois do petróleo, a gente tem a biomassa, com etanol, com biodiesel, que é muito utilizado, ok? E depois vem o gás natural. Então, a matriz energética brasileira é baseada nisso. E vem aqui um gráfico muito importante para mostrar para a gente o seguinte: apesar do petróleo, apesar do gás natural e apesar até mesmo do carvão mineral serem importantes na matriz energética brasileira, a gente observa que a contribuição de fontes renováveis na matriz energética do Brasil é considerável, 43,5%. Em contrapartida, no mundo, apenas 14% é constituído de fontes renováveis. Então, a matriz energética brasileira pode ser considerada uma matriz energética não totalmente limpa, mas que apresenta um percentual considerável de fontes renováveis. A gente sai da matriz energética e vem para a matriz elétrica. O que é a matriz elétrica? É o conjunto de fontes de energia que produzem eletricidade. Vamos lá então para a matriz elétrica mundial. No mundo, o que mais produz eletricidade é o carvão mineral, através das termoelétricas. Rapidinho, galera, a termoelétrica ela funciona assim: você aquece a água, o vapor de água exerce uma pressão muito grande que movimenta a turbina, transformando energia cinética em energia elétrica. Beleza? Então, o carvão mineral é muito importante na matriz elétrica mundial. Agora, bora pegar a matriz elétrica brasileira. O computador mostra para eles, olha lá. Matriz elétrica brasileira, galera.
Olha a contribuição da energia hidrelétrica, é gigantesca, aproximadamente 65,2%. Agora tu entende que no Brasil a sua matriz elétrica, ela está muito concentrada na na energia hidráulica. Não te esquece disso. Então falou de matriz elétrica brasileira, falou basicamente de energia hidráulica, falou de hidrelétricas, ok? Nós tivemos inclusive uma aula que falamos sobre tipos de classificação de rio. Lembra disso? Que eu falei para ti dos rios de Planalto, que geram muita energia hidrelétrica. Portanto, tu observa que no Brasil a gente tem uma concentração desses rios, relaciona com a aula lá de classificação de rios. Pois bem, agora a gente vem, computador mostra para os meus alunos o nosso gráfico. Galera, olha que interessante esse gráfico. Ele está mostrando para a gente a matriz elétrica brasileira. 82% da nossa matriz é baseada em fontes renováveis, que se renovam naturalmente. Olha a matriz do mundo, apenas 24% é renovável. Isso quer dizer então o seguinte, que a nossa matriz elétrica é uma matriz muito limpa, que emite uma quantidade de gases do efeito estufa muito pequena. Portanto, a matriz elétrica brasileira é uma matriz muito limpa. Galera, muito obrigado, grande beijo e até a próxima aula. Tchau!